Olá pessoal, bem, vamos dar início à nossa disciplina de matemática discreta. Nessa disciplina, vocês vão ser apresentados a diversos objetos matemáticos e a sua aplicação no campo da ciência da computação, beleza? Ao longo da disciplina eu vou trabalhar com um livro, que é o nosso livro texto básico, mas também irei trabalhar com outros livros. A bibliografia, em momento oportuno, eu passo para vocês, mas o livro texto básico eu já posso mostrar para vocês aqui, que é esse livro aqui, Matemática Discreta, do David J. Hunter. É um livro muito interessante, Fundamentos da Matemática Discreta. Esse livro ele possui uma linguagem bem acessível. Dos livros que eu venho trabalhando nessa disciplina ao longo dos anos, é o livro com a linguagem melhor que eu já encontrei, certo? Não que os outros livros não sejam bons, eles são bons também, mas esse livro especificamente, a meu ver, para um curso de graduação, curso de matemática discreta de no nível da graduação, é um livro excelente. A sua linguagem é muito boa, tem muitos exercícios e, por falar em exercício, eu preciso enfatizar para vocês que, assim como foi na disciplina de lógica matemática no primeiro período, essa disciplina de matemática discreta, ela requer de vocês a execução de muitos exercícios. Eu posso garantir para vocês que o aprendizado dessa disciplina ele se dará principalmente através dos exercícios. As videoaulas são importantes, as videoaulas de pré-aulas. Os nossos encontros síncronos também serão importantes, as nossas pós-aulas também serão importantes, mas o foco deverão ser os exercícios. Por favor, não deixem de fazer as listas de exercícios. Vocês já devem ter assistido o vídeo sobre LaTeX, só reforçando que todos os exercícios que vocês vão me entregar ao longo da disciplina, eles devem ser feitos no LaTeX, tá certo? Especificamente no LaTeX, a gente vai trabalhar muito com fórmulas matemáticas e o uso do LaTeX pode facilitar bastante para a vida de vocês, beleza? Bom, esse é um recado para quem é meu aluno do curso de Ciência da Computação da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Se você não é meu aluno, mas deseja acompanhar esses vídeos sobre matemática discreta e deseja conhecer um pouco mais dessa disciplina, não tem problema, pode acompanhar. Caso você também tenha interesse em participar dos encontros síncronos através de webconferência, é só entrar em contato comigo através do meu e-mail institucional, hudson_costa@vanet.br, e caso tenha vaga na sala virtual, eu poderei aceitar tranquilamente outras pessoas que não são alunos da Universidade Estadual Vale do Acaraú, nem do curso de Ciência da Computação, como ouvintes, né? Eu acredito que é uma experiência bastante enriquecedora. Bem, gente, ainda falando sobre o livro, esse livro ele tem uma linguagem muito bacana e uma das coisas que eu mais gosto nele é a maneira como o autor organizou os capítulos. Ele agrupou diversos assuntos nos capítulos através de digamos assim, de uma linha unificadora. Então, o primeiro capítulo dele ele chama de pensamento lógico. Então, tudo aquilo relacionado à lógica no campo da matemática discreta, ele trata nesse capítulo. O segundo capítulo é o pensamento relacional. Então ele trabalha diversos objetos matemáticos como grafos, funções e relações através dessa linha unificadora que é o chamado pensamento relacional. No capítulo 3 nós temos o pensamento recursivo. A recursividade é um assunto muito interessante para qualquer estudante de ciência da computação. E no capítulo 4 ele trabalha em cima do chamado pensamento quantitativo. Então a gente vai ver no capítulo 4 técnicas de contagem básica, técnicas de contagem avançada. Vamos também ver um pouco de probabilidade, né? Claro que não é aqui não é um curso de estatística, mas a gente vai ver um pouco de probabilidade. No capítulo 5 a gente vai trabalhar com pensamento analítico, então a gente vai trabalhar com análise de algoritmos, análise de complexidade, verificação de programas. E para fechar a disciplina, para fechar o livro também, no último capítulo, que é o capítulo 6, ele trabalha o chamado pensamento através de aplicações. Ou seja, ele vai mostrar algumas aplicações daquilo que a gente viu ao longo do estudo do livro, beleza? Bem, nós vamos começar nosso estudo com uma revisão de lógica matemática. A revisão que nós vamos fazer é uma revisão bastante superficial. Nós não vamos descer no nível de profundidade que a gente viu
ao longo do semestre cursando lógica matemática, beleza? É tanto que nós vamos focar principalmente em lógica proposicional, alguns aspectos da lógica proposicional e lógica de predicados, também alguns aspectos da lógica de predicados, beleza? Então vamos lá para a nossa lousa digital para a gente começar. Bom, pessoal, antes da gente começar a discutir o que está escrito aí na lousa, eu queria só ler para vocês o início aqui do capítulo 1, que eu acho uma frase bem bacana, um parágrafo bem interessante para a gente começar essa revisão. O autor diz o seguinte: o negócio dos matemáticos é afirmar coisas precisamente. Quando você lê uma sentença matemática, deve levar a sério cada palavra. Uma boa linguagem matemática transmite uma mensagem clara, sem ambiguidades. Para ler e escrever matemática, você deve praticar a arte do pensamento lógico. Pronto. Então, essa é a mensagem mais importante desse capítulo. O que é que nós vamos revisar aqui? A arte do pensamento lógico. Beleza? Então, tudo aquilo que vocês viram lá em lógica matemática, vocês deverão revisar aqui comigo nesse momento, certo? Mas sempre lembrando que na matemática, na linguagem matemática, nós devemos ter muito cuidado com a questão das ambiguidades, evitar ao máximo, aliás, sempre que possível, a ambiguidade. A linguagem matemática ela não combina com ambiguidade, beleza? Gente, então vamos lá. Nós vamos começar a nossa revisão a partir dos conectivos e proposições. A gente viu, né, na lógica proposicional que nós temos aqui 5 conectivos: conectivo da negação, conectivo da conjunção, conectivo da disjunção, o conectivo da condicional ou da implicação e o conectivo da bicondicional ou biimplicação. Vimos lá na nossa disciplina de lógica matemática inicialmente a lógica proposicional, também conhecida como lógica clássica ou lógica das proposições. Nós vimos que as proposições elas são simbolizadas por letras como P, Q, R, né, S e por aí vai, ou seja, um conjunto infinito, porém inumerável, de símbolos proposicionais. Eu não vou voltar a falar de alfabeto da linguagem da lógica proposicional, que isso é um assunto que eu espero que vocês tenham absorvido bem lá no primeiro período. Bem, nós vimos as tabelas verdade de cada conectivo, né? Cada conectivo lógico tem sua tabela verdade, e aqui nós temos a tabela verdade da negação, a tabela verdade da disjunção, certo? A tabela verdade da disjunção, conjunção, certo? E a tabela verdade da condicional e a tabela verdade da bicondicional. Lembre-se sempre, quando você vai construir uma tabela verdade, você deve se preocupar com a quantidade de linhas que a tabela verdade tem, certo? Nesse caso aqui, vocês estão vendo que quando eu tenho apenas uma proposição, a minha tabela verdade tem 2 linhas. Quando eu tenho 2 proposições, a minha tabela verdade tem 4. Ou seja, a lei de formação, aqui só para recordar, a lei de formação de uma tabela verdade, né, ou seja, a quantidade de linhas que uma tabela verdade tem, deve ser 2 elevado a n, onde n é a minha quantidade de símbolos proposicionais. Beleza? Bem, dito isso sobre tabelas verdade, não precisa a gente se prolongar muito, que esse é um assunto que já é bastante conhecido de vocês, certo? Vamos só passar aqui um pouquinho. Vamos falar de equivalências lógicas. As equivalências lógicas foi um tópico que foi bastante debatido ao longo da nossa disciplina. Vamos imaginar aqui, vamos observar esse exemplo, que é um exemplo que eu tirei do nosso livro, né, do Fundamentos da Matemática Discreta, um livro que eu acabei de apresentar para vocês. E esse nosso exemplo aqui, ele está mostrando um teorema que define, né, aqui essa figura geométrica. Ele diz o seguinte: se um quadrilátero tem um par de lados paralelos, então ele tem um par de ângulos suplementares. Ok? O que é que isso quer dizer? Eu estou aqui, né, apresentando uma definição na forma de uma condicional. Então vocês haverão de concordar comigo que essa definição aqui, né, esse texto que a gente está vendo aqui, ele tem um se, tem um então. Então isso daqui, né, um quadrilátero tem um par de lados paralelos, seria minha proposição P, e, né, depois aqui do então seria
a minha proposição Q. Ou seja, meu antecedente e meu consequente, tranquilos aí, bonitinhos para vocês. Beleza? Bom, gente, então voltemos para cá. Quando a gente falou de equivalências lógicas lá na lógica matemática, a gente dizia o seguinte: uma sentença é logicamente equivalente à outra quando elas têm o mesmo valor de verdade. Ou seja, elas podem ser sintaticamente diferentes, mas elas terão o mesmo valor de verdade. Bem, aqui, né, essa condicional, P condicional Q, está representando essa sentença que a gente acabou de ver aqui. Beleza? Aqui no nosso exemplo. Bom, existe uma sentença equivalente a ela, que é essa daqui. Essa daqui, né, também é conhecida como contrapositiva. Ok? Contrapositiva. Certo? Que ela é equivalente a essa condicional aqui. Ou seja, se eu pegar o meu consequente, levar para antes do conectivo, ou seja, transformar ele num antecedente negado, e pegar o meu antecedente e colocar ele como consequente negado, eu tenho uma contrapositiva da sentença. Bom, vou deixar como exercício para vocês reescrever essa sentença aqui, né? Se um quadrilátero tem um par de lados paralelos, então ele tem um par de ângulos suplementares, né, na sua contrapositiva. Nesse nosso estudo da lógica matemática, aqui na matemática discreta, nós iremos trabalhar muito com a questão da tradução, né? Assim, eu vou pegar uma sentença em linguagem natural e representá-la como uma sentença da linguagem formal da lógica proposicional, beleza? Então fica aí como exercício para vocês construir, né, em linguagem natural a contrapositiva dessa sentença. Se você fizer a tabela verdade dessas duas fórmulas da lógica proposicional, vocês vão obter uma tautologia, que é o nosso próximo assunto já já. Beleza? Então, vamos lá. Passando aqui para nossas tautologias e contradições. Gente, só recordando, uma tautologia é aquela fórmula da lógica matemática, da lógica proposicional, desculpa, em que para qualquer combinação de verdade e falsidade dos símbolos proposicionais, né, eu vou ter como significado da fórmula em si, somente valores de verdade. Como vocês podem observar nesse exemplo aqui, certo? Aqui nós temos um exemplo bem bacaninha. Deixa eu trocar aqui a cor da canetinha, certo? Que aí fica melhor da gente ver. Opa, pronto, o vermelho. Então vejam bem, aqui eu tenho essa sentença, certo? Essa sentença aqui, que é uma condicional, em que o antecedente é uma conjunção e o meu consequente é o símbolo proposicional P. Você observa que os valores de verdade dessa fórmula aqui é tudo V, ou seja, ela é uma tautologia. Se eu pegar essa fórmula, né, que é P conjunção Q, condicional P, e negar, ou seja, se eu fizer isso aqui, reconstruir aqui a fórmula, opa, aqui é um Q, condicional P. Se eu fizer essa negação, né, o que é que eu vou obter? Eu vou obter, ao invés de tudo V, eu vou obter tudo F, ou seja, obterei uma contradição. Tá certo? Então, tautologias e contradições são muito importantes no nosso estudo. Vocês devem ter notado que quando eu fui negar essa sentença aqui, essa fórmula, eu coloquei ela entre parênteses e coloquei a negação lá fora. Ou seja, vocês devem lembrar de tudo aquilo que eu falei sobre a questão dos parênteses lá na lógica proposicional. Gente, continuando aqui. Nesse livro, o autor nos apresenta uma outra maneira da gente representar uma determinada, digamos assim, uma determinada tautologia, certo? Então aqui eu tenho uma sentença, né? C com conjunção D, né? Ela implica em E. Então vocês devem lembrar da implicação lógica que a gente viu lá na lógica proposicional. Bem, essa sentença eu posso representar dessa maneira, certo? Ou seja, aqui são minhas premissas e aqui é a minha conclusão. Com premissas e conclusão é assunto que a gente viu na lógica proposicional, lembrando o tópico sobre argumentos, beleza? Bom, dando continuidade à nossa revisão, vamos lembrar, já que a gente acabou de falar sobre argumentos, sobre as regras da dedução.
mais uma vez, eu não vou revisar aqui toda aquela teoria sobre dedução natural. Vou focar somente nas regras de dedução, né? E nas regras de equivalência. Beleza? Então vamos recordar aqui algumas regras, né? Nós temos aqui a dupla negação, a implicação, as leis de De Morgan, a comutatividade, a associatividade, que são regras de quê? De equivalência, também conhecido como equivalências notáveis. Isto é, lembre-se que a equivalência é uma via de mão dupla. Então, se eu tiver uma dupla negação de P, eu posso substituir por P. Se eu tiver o P, eu posso substituir pela dupla negação de P. Vamos agora voltar a nossa atenção para essas regras de inferência. Aqui nesse nosso trabalho, nesse nosso estudo da lógica matemática, nós não precisaremos lembrar de todas aquelas regras que a gente viu anteriormente. Aqui nós estamos trabalhando apenas com esse pequeno conjunto aqui. A conjunção, né? Modus ponens, modus tollens, a simplificação e a adição, tá bom? Mas isso não significa que vocês devem esquecer todas aquelas outras regras. Mantenham elas na mente de vocês. Gente, aqui nós temos o quê? Nossas premissas, né? Ou razões dadas, né? E aqui a nossa conclusão. Então, eu não vou precisar me deter muito nisso aqui, porque a gente já estudou isso, né, no semestre passado. O que eu queria chamar a atenção de vocês é para essa representação que é bem interessante que o nosso autor usa nesse livro aqui. Tá bom? Bom, uma vez colocado isso, vamos aqui voltar nossa atenção para a chamada sequência de prova. O que o autor desse livro chama de sequência de prova é nada mais nada menos do que a demonstração que nós fazíamos, né, lá na lógica matemática, a partir de quê? A partir de da dedução natural, tá certo? Então, vamos aqui pegar como exemplo esse argumento aqui. Esse argumento aqui poderia ser representado dessa maneira aqui também, ó. P de junção Q, né, vírgula, não P, e aí o nosso sequente, a conclusão seria o Q, correto? Então aqui seria a representação que a gente conheceu lá na disciplina de lógica matemática. Gente, esse argumento aqui é um argumento conhecido de vocês, aqui é o silogismo disjuntivo, tá bom? Lembre-se aí. Bom, como é que a gente vai fazer demonstrações utilizando dedução natural nesse nosso contexto aqui da matemática discreta? Nós vamos construir sequências de prova. Da mesma forma que nós construímos uma sequência de provas utilizando dedução natural. Então eu tenho aqui linha 1, linha 2, que são aqui nessa coluna eu tenho as razões, ou seja, aquilo que é dado, né? Ou seja, são premissas. E aqui a regra que a gente empregou, e aqui nesse lado o resultado do emprego da regra que eu estou especificando aqui. Então, observe que aqui na linha 3 eu apliquei dupla negação na linha 1. Lembre-se que a dupla negação ela é uma regra de equivalência ou regra de substituição e, portanto, eu posso aplicá-la apenas a um pedaço, né, de uma determinada fórmula. Ok? Como a gente acabou de fazer aqui, ó. A gente aplicou a dupla negação nesse P. Eu peguei o P, fiz aqui a dupla negação dele, coloquei entre parênteses para ficar mais organizadinho, mais bonitinho. Certo? Bem, logo em seguida, o que nós fizemos? Aqui eu tenho uma disjunção negada. A disjunção negada, se eu aplicar a regra da implicação, eu posso substituir essa disjunção por uma condicional em que o meu antecedente está negado. Essa negação já está aqui, bonitinha, certo? Essa negação aqui desapareceu, tá bom? Então, essa negação aqui, certo? É da regra da implicação, beleza? Entendido? Bom, logo em seguida, o que é que nós podemos fazer? Nós vamos aplicar a regra modus ponens, que já é velha conhecida de vocês, e aí nós chegamos a esse resultado aqui, o quê? Veja que esse resultado é justamente a minha conclusão aqui. Então, acabei de fazer para vocês uma demonstração tal e qual nós fazíamos lá na lógica matemática. Tá certo? Bem, gente, aqui nós podemos ver também um outro mecanismo de demonstração que o autor chama de vai e volta. Olha como é interessante isso. Bom, em que consiste esse vai e volta?
vamos supor, você está fazendo uma demonstração, uma sequência de demonstração, e chega um determinado ponto que você está com certa dificuldade de avançar, tá certo? Bem, o que você pode fazer? Você pode ir para um outro ponto, você pode começar das razões, né? Da razão que é dada, ou seja, da premissa, e em direção à conclusão, ou seja, fazer esse percurso aqui, vamos dizer assim, eu tenho aqui minhas premissas e vou em direção a quem? Vou em direção à conclusão. Mas eu também posso fazer um caminho inverso, ou seja, eu posso vir da conclusão e tentar chegar nas minhas premissas, certo? Por isso que ele chama isso daqui de vai e volta. Então, o exemplo é bem tranquilo. Então, eu começo indo, ou seja, escrevi aqui a linha 1, aliás, linha 2, apliquei a regra da implicação na linha 1 e o que é que eu obtive, né? A gente simplesmente substituiu essa condicional por essa disjunção em que o antecedente está negado, certo? Aqui é a regra da implicação. Bom, daqui eu não posso avançar muito, né? Vocês terão de concordar comigo que aqui a coisa empancou. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos olhar para a nossa conclusão e perceber o seguinte: bom, essa conclusão aqui é uma implicação. Se eu aplicar a regra da implicação, que é uma regra de substituição, o que é que eu iria obter? Ou seja, como é que eu posso voltar, né? Vejam bem, então a gente vai simplesmente, eu vou colocar aqui na linha 4, né? Não que, certo? Disjunção não P. Ou seja, eu sei que essa linha 5 eu obtive aplicando a regra da implicação na linha 4. Só que para me aplicar a regra da implicação na linha 4, a linha 4 precisaria ser o quê? Uma disjunção, certo? Em que esse disjuntivo aqui estaria negado, tá certo? Por quê? Porque quando eu aplicar a regra da implicação... Opa, peraí, acho que eu cometi um erro aqui. Um momentinho, gente, vamos só fazer uma breve revisão aqui. Não, gente, é isso mesmo, tá correto. Ok? Bom, só que isso daqui, né? Como é que... Vamos pensar um pouquinho. Como é que surgiu aqui essa linha 4, certo? Então, aqui na linha 2, né? Eu tenho essa disjunção aqui, tá bom? Só que aqui vocês vão concordar comigo que eu preciso de uma linha 3 aqui, né? Entendido? Então, essa disjunção aqui, em que esse Q aparece duplamente negado, dá a ideia de que, ora, esse Q anteriormente ele não estava negado. Ele está nesse formato aqui, sem negação nenhuma. Mas a gente sabe que pela dupla negação, eu posso substituir esse Q, por esse Q duplamente negado. Então, eu posso tranquilamente colocar aqui, ó, dn, né, dupla negação, da linha 3. Certo? Beleza. Então, significa o quê? Que na linha 3, eu vou ter Q disjunção não P. Correto? Bom, mas como é que eu cheguei nesse resultado aqui? Né? Como é que se na linha 2 é não P disjunção Q, como é que eles trocaram de lugar? Ora, simplesmente aplicando a regra da comutatividade na linha 2. Então, vocês veem aí que nós acabamos fazendo um caminho de volta, né, em direção à linha 2, certo? Porque da linha 2 a gente não estava conseguindo passar, né, vamos dizer assim, a gente estava com certa dificuldade, tá certo? Então, a gente veio fazendo o caminho de volta. Então, às vezes, é interessante você tentar fazer esse vai e vem, né, para poder ter mais facilidade para conseguir obter a resposta, beleza? Bem, com isso a gente encerra a nossa revisão de lógica proposicional. Porém, agora a gente vai partir para a nossa revisão de lógica de predicados. Um aprofundamento maior dessa revisão, tanto de lógica proposicional como de lógica de predicados, eu irei fazer no nosso momento síncrono, ok? Aqui foi só mesmo para a gente refrescar a memória
recordar alguns aspectos mais importantes que a gente vai trabalhar aqui nessa disciplina, tá bom? Então vamos agora para a nossa revisão de lógica de predicados. Gente, a lógica de predicados, como vocês bem sabem, ela é um pouco diferente da lógica proposicional. Na lógica proposicional, a gente não tinha a figura de variáveis e que os valores das sentenças dependiam única e exclusivamente dos seus conectivos, né, dos valores de verdade de cada símbolo proposicional e dos conectivos, ou seja, a lógica proposicional, como a gente falou anteriormente, ela é uma lógica verofuncional. Bem, na lógica de predicados, a gente sabe que um predicado é uma frase declarativa cujos valores V ou F vão depender de uma ou mais variáveis, certo? Então aqui nós temos alguns exemplos, né, de predicados. Aqui eu tenho um predicado P. Esse predicado P, ele significa que X é par, certo? Então, se o X que eu vou vai receber um valor for um número par, então esse predicado é verdadeiro. Ou seja, se eu fizer o seguinte, ó, P2, isso daqui vai ser o quê? Qual é o valor de verdade dessa sentença, desse predicado? Vai ser V. Se eu fizer P3, né? Qual é o valor de verdade desse predicado? Vai ser F. Então, o valor de verdade de um predicado sempre vai depender das variáveis que ele possui, correto? Bem, aqui eu tenho um outro exemplo, um predicado que tem duas variáveis, ou seja, um predicado binário, né? Então, tem um x e y. X é mais pesado que y. Então, vamos supor que x fosse um tijolo, vou apenas usar aqui uma constante t, e que o y vai ser igual a algodão. Vou aqui usar uma constante a que representa o algodão. Então, aqui essa sentença é verdadeira porque um tijolo é mais pesado do que o algodão, tá bom? Beleza? Bem, a gente viu também, e aí eu preciso descer aqui um pouquinho, tá. A questão dos quantificadores, né? Na lógica de predicados, uma das características principais da lógica de predicados é que ela possui quantificadores, que são os quantificadores universal e o quantificador existencial, certo? Lembrando aqui rapidinho, quantificador universal e quantificador existencial. Eu tenho aqui uma sentença para todo Z, Z satisfaz E. Então, essa sentença aqui, esse predicado, essa sentença será verdadeira se todos os elementos que pertencem a um determinado domínio do discurso, né, satisfizer o predicado E. Tá certo? Então, isso no caso de uma quantificação universal. Estou apenas revisando, né, conceitos que a gente viu anteriormente. Domínio do discurso ou conjunto universo são conceitos que a gente viu lá na lógica proposicional. Gente, continuando aqui, né? Então, nós temos aqui uma quantificação existencial, né? Eu estou dizendo que existe um elemento Z, tal que Z satisfaz o predicado E e Z satisfaz o predicado N. Então, se existe um determinado elemento que faz com que essa conjunção seja verdadeira, então toda essa fórmula aqui, o valor de verdade dela vai ser V, certo? Porém, se não existir, significa aqui que a fórmula é falsa. Beleza? Bom, esses são os aspectos iniciais da nossa revisão de lógica de predicados, mas agora a gente vai passar para outros pontos que também são muito importantes. Beleza? Então, pessoal, vamos agora para a nossa rápida revisão de lógica de predicados. Nós vamos focar apenas em alguns aspectos da lógica de predicados. Primeiro, a questão da tradução, né? A gente já viu ainda há pouco o início, né, o que são predicados e tal. A gente não entrou nos detalhes de linguagem, do alfabeto da linguagem e tal, que isso a gente já viu na disciplina de lógica e matemática. Bom, quando a gente vai fazer a tradução de uma sentença que está na linguagem da lógica de predicados para uma sentença de linguagem natural ou vice-versa, é sempre importante que a gente tenha em mente qual é o domínio sobre o qual nós estamos trabalhando, certo? Então, sempre que você estiver trabalhando com lógica de predicados, tem que ter essa preocupação com o domínio, certo? Inclusive, quando a gente muda o domínio de uma determinada proposição, de uma determinada fórmula,
nós podemos ter interpretações diferentes, beleza? Então vamos lá. Nós temos aqui, nesse primeiro exemplo, que o nosso domínio são todos os carros. Okay? Então esse é o nosso domínio, todos os carros que existem no mundo, beleza? Então esse é o nosso domínio. Temos dois predicados, o predicado P, que simboliza a sentença X consome pouco combustível, e o predicado Q, que diz que X é grande, beleza? E aqui nós temos duas fórmulas construídas dentro desse domínio, do domínio de todos os carros, uma fórmula quantificada universalmente e outra fórmula quantificada existencialmente. Na fórmula quantificada universalmente, eu tenho uma condicional que diz o seguinte: para todo x, se x pertence ao domínio dos carros, se esse carro é grande, então ele não consome pouco combustível, certo? Vejam aqui a negação, eu estou simplesmente negando o predicado P. O predicado P diz que x consome pouco combustível, beleza? Então, essa é a nossa sentença universal. Na nossa sentença existencial, eu tenho, existe um x no domínio de todos os carros, ou no universo de todos os carros, tal que x consome pouco combustível e x é grande. Então, aqui nós temos uma conjunção. É importante lembrar algo que a gente viu lá na lógica matemática, em que toda sentença que a gente quantifica universalmente, como essa daqui, em geral, ela será uma sentença em que eu tenho uma condicional ou sua equivalente. No caso de uma quantificação existencial, em geral, nós temos uma sentença em que nós temos uma conjunção, ok? Beleza, então? Bem, gente, então, vamos ver aqui um outro exemplo. Nesse nosso exemplo seguinte, eu tenho que o domínio são todos os inteiros, ou seja, o conjunto Z. No meu predicado P, ele diz que x é par, certo? Então, o predicado P será verdadeiro, né, se o x for par, beleza? Bom, e aqui nós temos uma sentença, né? Aliás, uma fórmula bem complexa, e agora a gente vai traduzi-la. Bem, gente, então, essa sentença aqui, o que ela está querendo dizer? Certo? Vamos fazer algumas observações. Primeira coisa, nessa sentença eu tenho duas quantificações universais, né? Para todo x, para todo y. Só que o predicado P, ele não é um predicado binário, ele é unário. Então, esse x e esse y vão aparecer aqui no predicado P, certo? Mas desempenhando papéis bem distintos, ok? Então, para todo x, para todo y, dentro do domínio dos números inteiros, né? Se o x for par e o y não for par, então vejam que o P está negado, então eu estou negando que y é par. Então, se x for par e y não for par, então não será par a somatória de x e de y. Ou seja, a soma de dois números inteiros em que um número é par e o outro é y resulta num número ímpar, certo? Entendido? Então, a lógica de predicados ela é muito importante aqui para nós na matemática discreta, porque ela vai ser muito empregada nas demonstrações. E isso que vocês vão ver em breve. Tá certo? Bem, aqui nós temos um outro exemplo interessante, em que o predicado G, e nesse caso aqui é um predicado binário, ele está dizendo que o x é maior do que y, também dentro do domínio dos números inteiros. Agora vejam que a minha quantificação, eu tenho o x, o y quantificado universalmente e o x quantificado existencialmente. Então aqui eu estou dizendo o seguinte: para todo y existe um x, tal que x é maior do que y. Ou seja, eu estou dizendo que dentro dos números dos números inteiros, né, para qualquer número inteiro que eu possa colocar aqui no lugar do y, existe um número inteiro que é maior do que o y. Certo? Ou seja, eu posso pensar em qualquer número inteiro, vai existir um outro número inteiro que é maior do que aquele que eu pensei primeiro, certo? Bom, a título de exercício, eu vou deixar para vocês o seguinte: se a gente invertesse isso daqui, se eu colocasse o existe x inicialmente e o para todo y depois, será que mudaria alguma coisa aqui?
o significado dessa expressão? Bom, fica como exercício, a gente discute isso lá no nosso encontro síncrono, beleza? Bom, caminhando aqui para os finalmente da nossa videoaula, né, nossa pré-aula de introdução ao pensamento lógico, vamos recordar como é que a gente trabalhava a negação na lógica de predicados. Então, a negação na lógica de predicados, a gente trabalhava com duas equivalências, a chamada negação universal e a negação existencial. Observem bem, na negação universal, eu estou negando uma sentença que está quantificada universalmente, e isso equivale a uma sentença quantificada existencialmente em que o predicado é negado. Vejam que isso é uma equivalência lógica, ou seja, é uma via de mão dupla. Já a negação existencial, eu tenho aqui a negação de uma sentença quantificada existencialmente e equivale a uma sentença quantificada universalmente em que o predicado está negado. Beleza? Bom, diante disso, nós podemos fazer o quê? Nós podemos estabelecer sequências de provas. Quando eu tenho uma sentença que está negada, né, nós vamos proceder para descobrir qual é a sua qual seria o resultado da sua negação, tá bom? Bom, vamos observar aqui esse exemplo que está bem interessantezinho, beleza? Vamos descer aqui. Bom, nós temos aqui essa sentença, certo? E vocês observam que ela está negada aqui, ó, certo? Ela está aqui negada. Então, essa negação está negando tudo isso daqui. Ou seja, essa sentença que está quantificada universalmente, né, que por sua vez quantifica toda essa condicional. Lembre-se da história do escopo do quantificador que a gente viu no semestre passado. Bem, como é que nós vamos fazer aqui? Vamos primeiro, né, negar essa sentença aqui. O que é que vai acontecer? Então, a negação dessa sentença vai envolver o quê? Nós vamos, digamos, de uma certa maneira, empurrar para dentro esse conectivo da negação. Então, o que é que vai acontecer? Inicialmente, nós vamos aplicar negação universal, e aí nós vamos ter, existe um x, tá ok, não que x condicional, né, não px, certo? Então, aqui o que eu fiz, eu apliquei a negação universal, vou chamar de NU na linha 1, certo? Entendido? Bom, a gente sabe que não tem como eu aplicar a negação de uma condicional, certo? Diretamente assim. Eu preciso do quê? Preciso da equivalência dela. Então, o que é que nós vamos ter na linha 3? Existe um x, tá ok. Não que x, disjunção não px, certo? Entendido? Então, aqui o que é que eu fiz? Eu apliquei a regra da implicação na linha 2. Bom, o que é que nós vamos fazer agora? Continuemos. Existe x, eu não preciso mais me preocupar com esse quantificador existencial. E agora eu vou aplicar De Morgan, né? Lembra de De Morgan? Então, aqui vai ser negação da negação de que x, conjunção, negação da negação de px. Então, De Morgan na linha 3. E agora a gente vai fazer o seguinte. Existe x, tá ok. Qx e px. O que é que eu fiz aqui? Apliquei a dupla negação na linha 5. Aqui, na verdade, a linha 4. Enfim, essa numeração aqui tá incorreta. Certo? Entendido aqui, gente? Então, acabamos que essa sentença aqui, essa fórmula, ela é equivalente a essa fórmula inicial, certo? Bom, no nosso encontro síncrono, eu vou trabalhar com vocês mais alguns exemplos de negação, tá certo? Bem, gente, então, com isso aqui, a gente encerra a nossa revisão de lógica proposicional. Na nossa próxima videoaula, nossa próxima pré-aula, nós vamos trabalhar com outros aspectos da lógica mais voltados para a preparação para as demonstrações que a gente vai ver para que finaliza esse capítulo 1 de pensamento lógico.
Encontro vocês no próximo vídeo ou no nosso encontro síncrono em breve. Um abraço!